Conversar com o professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais da UERJ, Elias Jabbour. Bom dia, Elias. Bom dia, sou super feliz de estar aqui com vocês pelo convite. Bora lá, vamos bater um papo aí sobre a China, sobre as atualidades sobre daquele país. Muito obrigado pelo convite. A gente que fica feliz com a sua participação aqui, Elias. O Elias, que junto com o economista italiano Alberto Gabrielli, já lançou, na verdade, há pouco, o livro China, o Socialismo do Século XXI, pela editora Boitempo. Elias, eu primeiro queria que você falasse a respeito do porquê a China e o modelo chinês são fundamentais para discutir economia no mundo de hoje. Eu acho que é uma pergunta que se autorresponde, né? Porque a China ela está se convertendo em PIB por paridade de poder de compra na maior economia do mundo. A China ela tem um crescimento econômico, vamos dizer assim, duradouro de mais de 40 anos, ou seja, é o maior caso de crescimento acelerado da história da humanidade, né? E esse crescimento chinês ele tem provocado efeitos estruturais de demanda sobre todas as economias do mundo, ou seja, a China é uma presença constante quando o assunto é balança comercial, quando o assunto é investimento, quando o assunto projetos de longo prazo, em qualquer roda, vamos dizer assim, seja governamental, seja acadêmico, ou seja, a China ela é praticamente onipresente, né, no debate econômico internacional, ou seja, é impossível fazer uma discussão sobre economia internacional e sobre o futuro da economia internacional sem que a China compareça a essa discussão. E e o resultado disso é uma curiosidade sobre quais são as características daquele sistema econômico, né? daquela governança e daquele sistema econômico. E, em certa medida, esse livro que nós lançamos, ele tenta responder essa questão de qual que é mesmo a cara daquele sistema, o que ele tem de novo, o que ele nos apresenta, inclusive o que ele nos apresenta não somente em termos de, vamos dizer assim, de superação do chamado consenso de Washington, mas também como uma forma embrionária de uma sociedade de nível superior que nós damos o nome de socialismo, né? Então, acho que a China ela representa tanto esse contraponto ao consenso de Washington, né? Washington como, vamos dizer assim, a emergência, ainda que embrionária, de uma nova classe de formações econômico-sociais, né? Que nós chamamos no livro de socialismo de mercado, ou seja, a China ela inaugura uma nova espécie, vamos dizer assim, de experiências socialistas que deve marcar, vamos dizer assim, o futuro da humanidade para as próximas décadas e séculos, certamente. E justamente por conta dessa onipresença da China no cenário econômico mundial, como você destaca, Elias, muita coisa às vezes a gente tem aí desinformações, tem também projeções equivocadas. No final de junho, por exemplo, a incorporadora imobiliária Evergrande informou ter o equivalente a 300 bilhões de dólares em passivos. E ali muita gente, na mídia tradicional, pronunciava praticamente um apocalipse para a economia global, o que acabou não acontecendo. Como você avalia a forma com que o governo chinês lidou com essa crise? Então, assim, modéstia à parte, nós somos os primeiros aqui no Brasil a afirmar que não haveria nenhuma nova Lehman Brothers na China. Eu lembro que eu fui procurado por 3 órgãos de imprensa, da grande imprensa, jornais impressos, né, para dar uma opinião sobre a Evergrande, né, sendo que somente um deles, o Valor Econômico, acabou publicando essa minha opinião, dizendo que a solução para a Evergrande seria o surgimento de uma outra forma de propriedade no lugar dela, ou seja, a quebra dela seria uma grande oportunidade para o governo chinês inaugurar, vamos dizer assim, ou aprofundar reformas institucionais visando a mudança de esquemas de propriedade no país, ou seja, onde o setor privado estava começando a apresentar limites de funcionamento, como no caso da construção civil, formas públicas de propriedade iriam emergir a partir dessa limitação, do surgimento dessa limitação,
E é exatamente isso que eu disse à época, ou seja, a Evergrande será estatizada, esse problema será rapidamente solucionado, até porque 80% das dívidas da Evergrande são com bancos estatais chineses, ou seja, o que facilita enormemente a solução do problema, né? Eu fui o único na época a falar que ia acontecer isso, né? Depois de 3 dias em que nada do que se previa estava acontecendo na China, é que se espraiou, vamos dizer assim, essa noção de que, olha, eu acho que esse caso da Evergrande não é tão grave quanto parece ser. Grave é, mas não a ponto de fazer surgir uma crise sistêmica no país, como muitos torceram e mesmo previram para o caso, né? Eu acho uma cobertura muito ruim, ou seja, enfim, a cobertura econômica sobre a China ela é muito ruim sobre todos os aspectos, né? A produção intelectual sobre a China ela é muito pobre sobre vários aspectos, né? E em cima disso eu respondo ainda que dos incentivos para que eu e o Alberto Gabriel escrevêssemos esse livro também reside no fato de a China ser uma realidade que, apesar de mudar há 20 anos consecutivos, ou seja, a China muda há 20 anos a face do seu sistema econômico, as explicações para o sucesso chinês não mudam desde então, há muito tempo, né? Ou seja, é sempre o mesmo discurso, as mesmas explicações, e nós aqui com esse livro, né, dada a polêmica que ele já levantou desde o seu lançamento, numa live com a presença da Dilma Rousseff, ele dada a polêmica em si, já é a expressão, vamos dizer assim, de que algo novo nós estamos tentando apresentar explicativo àquele fenômeno, né? E nesse caso específico foi uma resposta bem diferente, por exemplo, daquela dada pelos Estados Unidos na crise econômica de 2008, né? Um país que acaba ficando refém daquelas empresas ou daqueles bancos também que são grandes demais para quebrar e acabou ali ajudando, mas as bases do sistema que na verdade eram frágeis e que resultaram naquela crise, elas continuam lá. Então também é interessante distinguir, né? Como um estado responde a uma crise, como o outro também responde. Inclusive, a resposta da China à crise de 2008 também foi bem diferente, né, Elias? Então, o interessante, você tocou no ponto que é fundamental, né? Que eu, particularmente, eu já estudo a China há 25 anos, né? O meu primeiro trabalho publicado sobre a China foi no Seminário de Iniciação Científica em Geografia na USP, em 96, ou seja, eu tenho uma produção sobre aquele país de 25 anos, quase que ininterrupta, né? E na minha cabeça, a crise de 2008, ela se transformou em um desafio intelectual muito grande a mim. Por quê? Porque eu estava percebendo que a China reagia àquela crise com um grande pacote fiscal, até aí nenhuma novidade. O pacote fiscal, qualquer país pode aplicar um pacote fiscal se tiver um sistema financeiro capilarizado e condições institucionais para isso. A China não somente estava aplicando, vamos dizer assim, um imenso pacote fiscal, mas o que me chamou a atenção é a capacidade de coordenação que a China estava tendo para elaborar e executar milhares de projetos simultaneamente. Algo assim jamais visto na história humana. Né? Nem a União Soviética, na época áurea dos grandes empreendimentos, nem a reconstrução europeia, elas foram capazes, vamos dizer assim, de entregar, de elaborar e executar milhares de projetos simultaneamente. Então, isso passou a ser um desafio intelectual para mim, onde chego à conclusão de que as teorias tradicionais do desenvolvimento econômico estavam sendo incapazes de entregar uma explicação plausível ao processo de desenvolvimento econômico da China. Então, desde então, eu tenho aberto uma agenda de pesquisa, né, e que tem demonstrado que a China é uma dinâmica econômica nova. Ela inaugura novas regularidades, novos marcos, vamos dizer assim, a necessidade, inaugura necessariamente a necessidade, desculpa, de fundar novos marcos conceituais e teóricos, porque se a realidade muda, a teoria também tem que mudar, vamos dizer assim, né? Então, a China é um desafio intelectual que eu acho
não sei se você está de acordo comigo ou quem está nos assistindo, a China é o maior desafio teórico a qualquer cientista social no mundo de hoje, porque demanda o surgimento de um novo marco conceitual categorial para entender a China, ou seja, a partir da reação à crise de 2008, que foi, vamos dizer assim, um marco na história recente da história dos processos comparados de desenvolvimento, né? E dentro dessa discussão sobre um novo marco teórico, né, você falou a respeito da questão da Evergrande ali, que também ela remete a uma outra questão que é a propriedade privada na China, né, que ela deixa de ter sentido principalmente nesse setor dessa incorporadora, que é o setor imobiliário. Como que essa questão da propriedade ela se insere na discussão sobre a economia chinesa, a sociedade chinesa, e como acaba trazendo luz também ao próprio conceito vigente na sociedade ocidental de propriedade privada, Elias? É, é, uma das premissas com as quais eu tenho trabalhado nas minhas elaborações sobre a China é de que o país, a China, não conseguiria fazer o que eles fazem, ou seja, entregar o que eles estão entregando à sua sociedade e à humanidade, se a China não tivesse como base fundamental da sua economia a grande propriedade pública dos meios de produção, né? E a grande propriedade pública do sistema financeiro. Ou seja, nenhuma economia capitalista no mundo teria capacidade de coordenar, vamos dizer assim, um processo de desenvolvimento daquela monta sendo baseada na propriedade privada, né? Então, a China tem essa característica que a distingue, né? Além do fato da China ter uma espécie de poder político completamente diferente dos países ocidentais, ou seja, a China ele é um país onde o poder ele não é exercido por meia dúzia de bilionários, né, que submetem o Estado, vamos dizer assim, aos seus interesses particularistas, né? Ou seja, a China é uma outra estrutura de poder, né, que possibilita e dá margem de manobra, vamos dizer assim, ao país, né, a enfrentar desafios assim, e entregar soluções, mesmo que sejam as mais doloridas possíveis. O que eu estou dizendo com isso? Um dos grandes, vamos dizer assim, problemas das análises econômicas sobre a China, seja ela do campo da heterodoxia econômica, mais à esquerda, mais não ortodoxa, e ortodoxa, é que ambas partem do pressuposto de que por a propriedade privada na China ela ser maior, vamos dizer assim, do que a propriedade pública em termos de tamanho, né, a economia chinesa deve ser analisada dos marcos de uma economia baseada na propriedade privada dos meios de produção. Então, eles acabam analisando aquela economia partindo com o mesmo olhar que se analisa uma economia como a americana, coreana, japonesa ou inglesa, ou seja, uma economia baseada na grande propriedade pública. Mas quando você observa a China, por exemplo, e olha que a propriedade privada na China é cada vez mais ancilar ao setor público da economia, né? Você, no mínimo, tem que perceber que os marcos com os quais você observa aquela realidade, né, tem que mudar completamente. Ou seja, uma economia baseada, por exemplo, no setor público, né, ela tem custos de produção muito menores do que os custos de produção de uma economia baseada no setor privado. Por quê? Porque o lucro é uma convenção, ou seja, a propriedade privada é uma convenção e o lucro ela recompensa a existência da propriedade privada, né? Então, se você tem uma economia onde a propriedade social dos meios de produção ela está no núcleo dela, ou seja, o lucro ela passa a não ser, vamos dizer assim, parte do horizonte daquele corpo empresarial. É evidente que as empresas estatais chinesas, os 96 conglomerados empresariais chineses, eles têm o lucro mais como uma meta administrativa, do que uma lei social. Isso é uma diferença que eu acho que é crucial para entender as razões pelas quais a China consegue crescer sem parar, né? Porque ela tem conseguido demonstrar flexibilidade suficiente para, de um lado, ela promover mudanças institucionais ao longo do tempo, que foram rearranjando seus esquemas de propriedade. Aliás, o local onde o Estado e as outras formas de propriedade se localizassem diante do organismo econômico, e atualmente a China inaugura uma nova onda de inovações institucionais muito profunda,
no qual a propriedade privada que existe na China, que não é pouca, ela está cada vez mais estatal, ou seja, cada vez mais sob controle, nem do Estado, eu falo do próprio Partido Comunista, né? Ou seja, atualmente todas as empresas privadas chinesas são obrigadas a ter um CEO do Partido Comunista, né? No corpo diretivo da empresa. Isso significa interferência direta do partido em decisões de investimento privado, algo que no Ocidente seria uma loucura, né? E também pelo fato dessa ideia que você colocou do too big to fail na China, ocorreu o contrário. Quanto maior é uma empresa privada, maior será o escrutínio pelo qual o Estado irá regular a sua presença na economia. Ou seja, a China é um caso completamente diferente assim, de desenvolvimento a ser estudado. E repito aqui, basicamente esse tipo de economia de novo tipo, né, vamos dizer assim, que tanto eu quanto o Alberto Gabriele procuramos decifrar nesse livro lançado pela editora Boitempo, China, o Socialismo do Século XXI. E vocês descrevem ali no livro como que a China se moveu, né, de um planejamento central para outro, né, para esse que é baseado na geração de valor, que também tem ali a sua base no mercado. Como que se dá, em linhas gerais, essa transição, Elias? Cara, isso é muito interessante. É algo tão interessante isso, porque é aí que se encontra a busilhos da questão, né? Por quê? Porque nós aprendemos, aliás, as pessoas até hoje escrevem com muita tranquilidade, até altos especialistas em China dizem o seguinte: olha, a China transita de uma economia centralmente planificada para uma economia de mercado. Então, o planejamento econômico ele é visto como algo ancilar, algo que não existe, ou é algo para inglês ver e tal. Só que tanto eu quanto o Alberto, nós chegamos assim, à conclusão de que a China, ela em 78, ela pede permissão, ou seja, ela passa a fazer parte do mundo capitalista, né? E ela passa a fazer parte do mundo capitalista em um momento muito interessante do capitalismo, que é quando a financiarização passou a ser a dinâmica de acumulação dominante no mundo. Pois bem, a financiarização, como uma das características dela, foi trazer muito mais instabilidade ao mundo, ou seja, vocês podem perceber que as crises financeiras elas são cada vez menos espaçadas ao longo do tempo e cada vez mais violentas, e a China passou a fazer parte disso, né? Desse mundo marcado por essa característica. Nesse sentido, nós colocamos dois movimentos que os chineses fazem ali, que é o que nós chamamos de surgimento de novas formas históricas de planificação econômica, né? O primeiro foi o quê? Foi preparar o seu corpo empresarial para um mundo em que a China faz parte, ou seja, para um mundo onde o capitalismo é dominante e que as regras do capitalismo prevaleciam. Então, essas empresas chinesas, que seriam o que hoje são esses 96 conglomerados empresariais estatais, eles deveriam obedecer. Ou seja, todas aquelas empresas de modelo soviético, elas foram praticamente desmontadas e ao lugar delas surgiram empresas estatais, né, amplamente orientadas ao mercado. Daí que nós chamamos que a China transita de uma economia centralmente planificada para uma economia baseada na geração de valor e orientada ao mercado, né? Ou seja, uma não deixou de ser planificada, né? E os motivos são vários para isso daí, né? Um exemplo que nós trazemos aqui é o seguinte: é que eles conseguem, os chineses, operar nesse mundo capitalista altamente instável, né? E formar, vamos dizer assim, uma massa de técnicos, vamos dizer assim, voltados à elaboração e execução de grandes projetos e de planejar a economia do país, capazes de entregar a solução para problemas econômicos, aos problemas econômicos chineses, em um mundo que eu chamo de muito louco. Ou seja, os chineses conseguiram prever problemas, vamos dizer assim, entregar soluções ex ante ao surgimento dos próprios problemas. Isso se deve a um sistema de planificação muito peculiar. Nós acreditamos que a planificação, que o planejamento econômico, ele é o grande fato político do século XX, econômico quer dizer, e continua sendo no século XXI. Tanto é que hoje uma das características da economia chinesa, que nós apontamos esse livro, no livro,
é de que a China hoje ela transita de uma planificação baseada no mercado e orientada à geração de valor, que é a dominante no país, para um planejamento cada vez mais baseado em grandes projetos, né? Um exemplo disso são os 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade entregues nos últimos 20 anos no país, o projeto do 5G, o Made in China 2025, ou seja, a China é um país cada vez mais baseado, o seu planejamento é cada vez mais baseado, vamos dizer assim, em grandes projetos, ou seja, a China tem inaugurado ao longo do tempo formas históricas de planificação econômica que eu acho que devem ser decifradas por nós aqui no Brasil e aos interessados em entender como que aquela economia funciona, né? E esse modelo único da China tem essa planificação, esse planejamento, aliás, que são palavras demonizadas aqui no Brasil, quase. Tem também a propriedade pública, mas outro fator que vocês destacam no livro aqui, Elias, é a capacidade da China de controlar ativos e fluxos de renda por meio da tributação e autoridade reguladora. Isso acaba ajudando também demais a China a navegar nesse mundo capitalista que é instável e financiarizado, como você ressaltou? Então, um lance que é interessante também é o seguinte, se você for observar, por exemplo, o controle estatal sobre os fluxos de renda nos países capitalistas centrais, eles diminuíram muito ao longo dos últimos 20 anos, a ponto de chegar a zero nos Estados Unidos, né? Ou seja, o controle estatal sobre os fluxos de renda. Na China, aí tem as cabalas, né, que surgem aí, né, que falam que 30%, por exemplo, dos fluxos de renda são controlados pelo Estado, ou seja, isso significa que o Estado controla, vamos dizer assim, uma boa parte do conjunto das suas empresas, vamos dizer, das empresas e do horizonte espiritual, horizonte empresarial do país. E, evidentemente, um país que controla 30% dos fluxos de renda da sua economia, em comparação com os outros que controlam zero, como é o caso do capitalismo central, esse país sai com grandes vantagens, vamos dizer assim, em relação aos outros. Por quê? Porque ele consegue dar respostas, vamos dizer assim, muito mais rápidas a crises econômicas ou a intempéries do que os países capitalistas. Por exemplo, a China, acredito, inclusive, que a pandemia foi a grande demonstradora disso daí, né? Uma economia que ela tem que ela é baseada na grande propriedade pública no meio de produção, né? E ela tem uma capacidade de resposta muito maior, vamos dizer assim, a problemas que vão afetar o setor produtivo da sua economia do que o país capitalista, assim, né? Do que o país capitalista, mesmo um país de capitalismo controlado como a Alemanha, por exemplo. Então, acho que essa capacidade dos chineses esse controle sobre os fluxos de renda maior do que nos países capitalistas é uma vantagem competitiva absurda em favor da China, né? Apesar de eu achar que esse número de 30% é uma cabala, porque eu acho que é muito maior isso daí, porque todo o setor privado chinês, em grande medida, ele é controlado pelo Estado, né? O setor privado chinês ele depende de créditos que somente os bancos públicos podem entregar a eles, ou seja, o alcance e a capilaridade do Estado e do Partido Comunista, né, são dois entes que não dá para se falar de forma separada, né, até porque o Estado chinês ele não é autônomo, ele está a serviço de um objetivo estratégico traçado por uma força política particular, né, eu acho que ele é muito maior do que nós imaginamos, ou seja, essa capilaridade, essa capacidade de interferência na realidade, ela é muito grande na China, né? Elias, a gente podia aqui discutir durante horas, né, sobre a China. Você entende muito, sabe muito a respeito do assunto aqui, mas eu queria destacar para a gente finalizar dois trechos, duas frases, na verdade, do livro, que são as seguintes. A cooperação não é menos natural para a mente humana do que o egoísmo. E a outra é: se não superarmos o capitalismo, isso pode ser o fim da espécie humana e de outras espécies. O socialismo de mercado chinês pode ajudar, pelo menos, discutir a naturalização do capitalismo, já que para muita gente é inconcebível, até, né, já que o capitalismo está tão entronizado na cultura, é inconcebível imaginar uma outra realidade que não a realidade capitalista? É, eu acho que a presidenta Dilma, ela tem sido vítima de um bullying generalizado na imprensa, porque ela disse na live de lançamento do nosso livro que a China seria uma luz no fim do túnel, diante de um Ocidente decadente, etc. Eu não vou discutir a decadência ocidental, porque eu acho que os fatos dizem por si só, né? Em comparação à China.
A China retirou da pobreza, a China, ela livrou toda a sua população que ainda existia na linha da pobreza, ou seja, a China eliminou a pobreza extrema no país em meio à pandemia. A China, em 1949, um homem chinês, ele tinha uma expectativa de vida de 35 anos. Hoje, está mais do que duplicou a expectativa de vida. Não é? E a China tem demonstrado amplas possibilidades, vamos dizer assim, de execução de grandes objetivos que nenhum país capitalista tem sido mostrado capaz de entregar e de fazer. Não é? E evidentemente que o fato daquele país ele insistir em uma direção de um partido comunista é esse que diz que o objetivo estratégico do regime é a constituição de uma sociedade socialista avançada. Eu acredito que isso, 30 anos após a proclamação do fim da história por Francis Fukuyama, não é qualquer coisa, né? Acredito que aqui no Ocidente existe um gap muito grande, principalmente entre os marxistas, de se compreender a China fora de parâmetros pré-estabelecidos, ou seja, fora de apriorismos que nada tem de dialético, de marxista, vamos dizer assim, né? Então, a China, eu acredito que ela nos traz elementos suficientes de que, sim, ela é uma luz no fim do túnel, né? E de que ela seria o que eu poderia dizer assim, da anatomia humana que serve à compreensão da anatomia do macaco, porque os chineses estão construindo a engenharia social mais avançada do tempo que nós vivemos. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Elias, e quem quiser se aprofundar no assunto, o livro China, o Socialismo do Século XXI, é publicado pela editora Boitempo, está disponível no site da editora, também nas demais livrarias. O livro do Elias, junto com o economista italiano Alberto Gabrielli. Elias, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Volte mais vezes. Até a próxima. Já estou me convidando para voltar. Obrigado. Abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais da UERJ, Elias Jabbour. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.